Amém, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala aqui, pastor Ulisses Alvarenga, pastor na Assembleia de Deus de Agostinho Porto, Ministério ADAP. Louvado, bendito é o nome do Senhor, que nos concedeu mais esse dia para estarmos reunidos. Você daí, eu daqui de casa, e gravando essa live aqui pelo Facebook, e daqui a pouquinho, logo após, estarei lançando lá no nosso canal ADAP, Adaptado com o Reino de Deus. É o nosso canal do YouTube da ADAP. Mais uma vez faço convite a todos vocês: se inscrevam no canal, curtam os vídeos, dá o seu like lá. O like é de graça, irmão, é só apertar o botão. E compartilha também. Compartilhe os vídeos, as ministrações com as pessoas. Faça essa obra. Isso também é obra de Deus. Às vezes você fala assim: eu não consigo pregar, eu não consigo ir na visita, eu não consigo ir no presídio, eu não consigo levar quentinha para o morador de rua. Mas você consegue fazer essa obra, querido. Se você pegar na sua rede social, todos os seus amigos da sua rede social, no seu Facebook, no seu WhatsApp, e compartilhar o canal, você vai estar ajudando essa obra a crescer. Você vai ser um dos braços, uma das ramificações desse canal, Adaptado com o Reino de Deus. O propósito desse canal não é fins lucrativos. O nosso propósito é pregar a palavra de Deus. Temos projetos, temos sonhos. Queremos criar o nosso podcast da igreja, onde nós vamos ter entrevista, vamos convidar líderes de ministérios, líderes de departamentos, pessoas formadas na psicanálise e em outras áreas, para estarmos falando sobre problemas, sobre circunstâncias, sobre os males que têm assolado o nosso povo nos tempos de hoje. Coisas que às vezes não dá tempo de ser falado nos púlpitos. E eu creio que vai ser algo muito pertinente. Então eu estou te chamando para uma obra. Pastor Ulisses está aqui te chamando para uma obra. Vem somar conosco. Vem glorificar o nome de Deus junto com a gente nesse trabalho, né? Louvado e bendito é o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração e vamos fazer uma reflexão sobre uma palavra. Amém? Deus bendito e Pai, no nome de Jesus eu te agradeço por mais esse dia que fez o Senhor, porque deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou, e somente o Senhor me faz habitar em segurança. Toma tudo nas tuas mãos, faze consoante a tua vontade e o teu querer. O teu nome seja glorificado, e por bondade eu possa ser uma ferramenta nas tuas mãos para que isso ocorra. Me orienta, me capacita, faz, meu Deus, como lhe apraz nesta vida que há em mim. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu queria partilhar com os irmãos uma passagem que está no segundo livro de Reis, no capítulo 2. Pega a sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia. Vamos adquirir o hábito de cada vez mais manusearmos a palavra de Deus. Não sou contra a tecnologia, mas muitas das vezes as pessoas, pela praticidade do tablet, do telefone, ou então na igreja tem o telão, as pessoas vão perdendo cada vez mais o hábito de manusear a palavra. A minha está aqui. E está aberta. Livro dos Reis, segundo livro dos Reis. É importante também. Antigo Testamento não é segunda Reis, é segundo Reis, segundo Crônicas, porque são livros. E no Novo Testamento, como são cartas, vai no feminino. Primeira Coríntios, primeira carta. Segunda Coríntios. Amém? Tudo isso é ensinamento para a glória de Deus.
Bota aí, ó. E não esquece mais. Como vai ficar bacana você chegar numa igreja, tem a oportunidade de pregar, ministrar uma palavra ou uma saudação, né? Aí você vai lá, 2 Reis. Aí os irmãos de lá vão falar assim: olha, esse varão, ele não foi ensinado. Será que ele tem um pastor que ensina? Eu não sou pastor do rebanho, eu sou auxiliar. E eu tenho comprometimento de, dentro do que possível, daquilo que me chegou como conhecimento, eu tenho que transmitir. Então isso também é importante. Vamos lá, 2º livro de Reis, no seu capítulo 2, olha o que diz a palavra. Vou botar aqui, abrir a tela do computador, caso haja necessidade de alguma pesquisa. Pois bem, nos diz assim: sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu o bem sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas de longe, pararam de fronte, e ambos pararam junto ao Jordão. Então, olha que coisa maravilhosa. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para 2 bandas e passaram ambos em seco. E sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Aí o versículo 11 diz o seguinte: e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Pois é, porque assim a palavra de Deus nos diz. Queridos, nós não podemos entender a palavra de Deus da forma como nós vivemos nos dias de hoje, até porque a vida que nós levamos hoje está muito aquém da vida e do comprometimento que se tinha na história citada. E dentro dessa mensagem há um despertamento muito importante acerca dos nossos dias de hoje. Alguns céticos colocam em dúvida, colocam em xeque, ou melhor, não em xeque,
mas tentam colocar em descrédito ou depreciar as verdades bíblicas, as palavras de Deus. Mas tudo isso acaba não dando em nada, porque como pode uma palavra que foi escrita há tanto tempo e ela tornar-se tão presente, até mesmo nos dias de hoje, onde a cultura e a tecnologia avançaram de forma sobre-humana, e quando nos debruçamos sobre uma palavra como essa, nos sentimos tão perto de Deus. Aleluia, isso é coisa maravilhosa, isso é coisa que só o Senhor proporciona. Entendamos aqui que no curso dessa jornada, dessa mensagem, ela faz citação sobre alguns lugares. Então ela começa em Gilgal como ponto de partida, depois ela vai a Betel, depois de Betel a Jericó e por último o Jordão. E aí nós vamos abordar um pouquinho de cada aspecto dos locais, para nós entendermos um pouco do panorama e fazer a nossa mente trabalhar acerca da forma, da multiplicidade das formas de Deus trabalhar em nós nos dias de hoje. Que coisa maravilhosa o Senhor faz. Deixando meu abraço aqui para os pastores, para os meus irmãos da DAP, para os meus irmãos em Cristo que vão assistir ou estão já assistindo essa gravação pelo Facebook, e para os meus amigos que vão assistir pelo nosso canal Adaptado com o Reino de Deus, que daqui a pouco essa mensagem vai estar lá. E aí você assista, deixe seu like e compartilhe, irmão. Compartilha, se inscreva no canal, porque quanto mais inscritos nós tivermos no canal, quanto mais mensagens nós conseguimos colocar ao acesso que chegue ao maior número de pessoas. Talvez você não saiba, mas uma mensagem como essa, ela pode ter uma serventia muito grande na vida de alguém que está precisando de uma resposta, de um milagre, e às vezes nem o pastor Ulisses vai imaginar de que forma, mas o Deus que é o dono da palavra, ele tem a soberania, ele está sobre nós, e ele faz com que a palavra chegue como remédio ao necessitado. Pensa com carinho sobre isso. Então nós entendemos aqui do ponto de partida Gilgal, que na verdade o significado da palavra Gilgal está relacionado também a ponto de partida, dentre outros significados, como tornar-se, se tornar, tornar-se como. Tudo isso está relacionado ao significado da palavra Gilgal. A história nos fala que em Gilgal havia uma escola de profetas. Era como se fosse uma base, um lugar de instrução, um lugar de preparação, um lugar onde homens, ou jovens, ou rapazes, eles eram chamados e eles se dedicavam ao serviço do reino, e eles aprendiam, e eles cresciam no conhecimento, no temor do Senhor, para exercer o ofício que por Deus, iam sendo comissionados, ou foram comissionados. E aqui já deixa claro do ponto de partida, aonde nós devemos nos tornar. Tornar o quê? Tornar servo de Deus, se tornar um homem maduro, um homem preparado, um homem que possa ter condições de entender, de absorver o seu chamado, o seu vocacionado e cumprir ele no curso da jornada. E aí diz a palavra que eles partem de Gilgal para Betel. Betel, que significa transformação, lugar de transformação, e também significa casa
de Deus. A palavra fala que em Betel coisas tremendas aconteceram. Foi em Betel que Jacó teve a sua visão. E diz a palavra que via uma escada e anjos subiam e desciam. E ele entendeu a grandeza daquele lugar. Ele entendeu a grandeza do que estava ao redor dele. E aquilo gerou transformação na vida dele. Ele propôs-se a ser uma pessoa diferente. E aí chegamos à conclusão de que às vezes nós temos que ver certas coisas acontecer para decidirmos tomar uma postura diferenciada na nossa jornada, no curso da jornada. Só que eu tenho que te falar, não necessariamente o que vai propor ao teu coração uma transformação, um amadurecimento para fazer a vontade de Deus vai ser uma escada com anjos subindo e descendo. Talvez Deus faça de forma diferente. Talvez você vai ter que ver o perigo. Talvez você vai ter que ver a iminência de morte sua ou de alguém. Talvez você vai ter que perder alguma coisa. Talvez você vai ter que ver a sua saúde estando debilitada, a sua vida financeira, o seu relacionamento. Às vezes Deus pode fazer de forma diferente na sua vida e na minha. O que importa é o propósito disso. O propósito é ter vida transformada, ter mudança. Eu tenho que olhar, ver as coisas acontecer, e isso tem que gerar transformação em mim. Se não gerar transformação, se não gerar evolução, é futilidade. E aí nós precisamos parar para analisar com muito cuidado e entender o Betel de Deus no curso da nossa jornada até chegar em Sião. E aí saímos do ponto de partida, chegamos a Betel, vemos, sentimos, experimentamos algumas coisas, e isso propõe em nosso coração não sermos mais como éramos antes. E aí vai gerar amadurecimento, crescimento em nós. E quando isso acontece, queridos, a oposição vem, as lutas se apresentam cada vez mais firmes, mais intensas. Alguma coisa tenta turbar a sua mente, te tirar do foco. Não perca o foco. Quando acontecem as coisas que começam a tentar te aliciar, a você olhar para lá, é porque estão tentando roubar o teu foco. Fica focado, fica na direção. E olha só o que diz aqui. Eles foram para Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel, os filhos dos profetas estavam em Betel, saíram a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Preste atenção. Por um lado, eu posso entender que eles queriam desanimar Eliseu. Por outro lado, eu posso entender que isso é permissão de Deus para saber aonde você está focado. Eu sou pastor, mas eu tenho um líder. Eu não nasci pastor, eu não vim da casca do ovo. Então eu comecei como membro de uma igreja.
Na minha história, até valente de Davi eu fui. Foi levantado um grupo chamado Valente de Davi para ser experimentado. E olha, fui verdadeiramente experimentado, para depois ser um obreiro, um auxiliar de trabalho, depois o diaconato, presbitério, evangelista, pastor e mestre. Então houve um processo, e no decorrer desse processo, muito embora eu tinha um líder que me ensinava, o Senhor quer saber se você está com os olhos no homem ou se seus olhos estão no céu, no Senhor, na eternidade. E aí, outra coisa interessante é que eles partiram de Gilgal, e quando chegaram em Betel, aqui a palavra fala que os profetas que já estavam lá, sabiam o que iria acontecer. E aí eu chego à conclusão de que não só aqueles profetas sabiam, mas talvez Deus já tinha revelado à igreja, melhor dizendo, à igreja, falando nos dias de hoje, mas ao povo, o que o Senhor iria fazer. Aqueles que serviam ao Senhor, eles já tinham sido informados numa visão, numa profecia, de alguma forma. Porque nem tudo o que o Senhor fez, o que o Senhor falou, está completamente detalhado aqui na palavra, e você vai entender isso, vai ficar mais claro para você compreender isso. E aí indagam ele: você sabia que o seu Senhor será tomado, será levado de ti? Olha como fala: hoje tomará o Senhor, o teu Senhor, por cima da tua cabeça, será levado. Mas isso não turbou Eliseu. Ele falou: eu bem sei, calai-vos, ou seja, fica quieto, fica ligado. Às vezes nós temos que usar um pouquinho dessa palavra. Você está ali ligado no culto, né? Está ali prestando atenção no que está acontecendo, e alguém quer puxar assunto. Aí você fica ligadinho aí, meu irmão, fica ligadinha, minha irmã. Vamos prestar atenção que Deus está falando através da boca do profeta ali. Vamos ficar atento. Vamos prestar atenção no que Deus está fazendo. Aleluia. Aí no versículo 4, e Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Eliseu sabia o que ia acontecer. Ele poderia se entristecer, ele poderia desanimar, mas ele falou assim: eu vou ficar com o meu Senhor até o final. Se Deus vai levar ele por cima da minha cabeça, é sinal de que ele está fazendo a vontade de Deus. Então eu tenho que andar com quem faz a vontade de Deus. Pega essa chave para a tua vida. Para de andar com qualquer pessoa. Eu não estou dizendo para você ser mal educado, eu não estou dizendo para você ser ignorante, rude. Não, desrespeitoso de forma alguma. Nós temos os nossos vizinhos, nossos irmãos, pessoas, amigos, pessoas que cresceram conosco, pessoas que foram amigos nossos num momento da vida, foram colegas, companheiros no momento da vida onde nós não servíamos ao Senhor. Não é pecado isso não, querido, mas trata ele com respeito, com carinho. Mas existem pessoas que já não dá mais para andar contigo, porque você não caminha no caminho do mundo, na direção do mundo. Quem caminha no caminho do Senhor anda na contramão do mundo. Então na contramão do mundo você vai encontrar pessoas que estão vindo em tua direção e você está indo em outra direção. Isso não te proíbe de você saudá-la. Uma vez estava indo eu para a igreja de terno, eu acho que eu ia pregar num domingo, há muitos anos atrás. Eu era presbítero da casa do Senhor, e eu passei na porta de um bar, e veio uma pessoa que no passado, bem lá atrás, bebia muito comigo,
com o pastor Ulisses. E aí me chamou, Ulisses. Aí eu olhei, falei, como vai? Tudo bem? Aí a pessoa veio e me deu um abraço. A pessoa estava suada, bem suada, com aquele cheiro quando a gente bebe muito e está horas talvez bebendo, que no teu suor já exala aquele cheiro do álcool. E a pessoa me abraçou e eu abracei a pessoa. E ela falou assim, você está bonito. Eu falei, muito obrigado. Estava com a minha esposa, essa aqui é minha esposa. Aí ela apertou a mão da minha esposa. Caramba, você vai numa festa? Eu falei, vou. Uma festa que é um culto ao meu Deus. Aí ela falou assim, você é crente? Eu falei, sou crente. Aí me elogiou, que coisa boa. Poxa, reza por mim. Eu falei, vou estar orando por você. Ela, poxa, eu preciso de paz. Eu falei, eu estou indo para a habitação da paz agora, quer vir comigo? Aí, não, mas eu estou, qual é o estado que eu estou? Eu falei, qual é o problema? Venha. Mas ela não quis ir, eu não podia forçar, porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. E aí o pastor Ulisses chegou, na época presbítero, chegou na igreja, né, meio, um paletó meio molhado por causa de suor, e acabou ficando um cheiro forte, como se fosse de bebida. Pastor Alexander, grande abraço, meu irmão, meu amigo, prazer em te ver por aqui. E aí algumas pessoas olharam para o pastor Ulisses, presbítero na época, olharam assim de rabo de olho. Eu falei, será que estavam achando que eu estava bebendo? Então eu não vou parar no bar, mas eu não posso negar o amor, porque o Senhor me chamou e te chamou para amar. E assim tem que ser a nossa vida. Então nós vamos ser experimentados. Algumas pessoas vão tentar colocar em xeque a nossa conduta, a nossa postura. Mas você tem que ter certeza daquilo que você está buscando. E se firmar e se apegar no teu propósito e ir até o fim. Jericó é uma cidade e é um local conhecido como lugar de perseverança. A história, quando fala de Jericó e fala das muralhas, o Senhor disse que as muralhas cairiam. Interessante que a palavra diz que foi dada ordem do povo rodear a cidade durante 7 dias. E aí eu imagino a cidade de Jericó toda fechada e vendo aquele povo rodeando. De manhã cedo pegava o povo, rodeava a cidade. E havia cântico. A arca na frente, os levitas, imagino eu, louvando, tocando seus instrumentos, e o povo em silêncio. Olha, você fazer uma caminhada com o povo em silêncio deve ser algo muito difícil. Somente, irmãos, debaixo da obediência e do temor a Deus. Se você reunir na igreja 20 pessoas, eu não digo a igreja cheia não, 20 pessoas, para manter o silêncio já é um problema. Agora tu imagina um povo caminhando e tendo que caminhar em silêncio, como fora dada a ordem. Porque a ordem foi dada o seguinte: vocês vão caminhar em silêncio, não vão fazer barulho, para que quando for dada a ordem, vocês vão gritar com um grande grito, um grito alto. E rodearam no primeiro dia, e não foi no primeiro dia que aconteceu. No segundo dia, a mesma coisa. Uma caminhada longa, extenuante. Imagino que no segundo dia o povo já vem meio frustrado,
não caiu a muralha. No terceiro dia, não caiu a muralha. Será que isso não é coisa do homem? Será que é Deus mesmo que mandou? No quarto dia, nada. No quinto, no sexto dia, nada. E aí no sétimo dia, a ordem é: hoje nós vamos dar 7 voltas. Ah, meu irmão, se uma volta por dia já estava cansativo, já estava extenuante, e eles não viram milagre, e no sétimo dia, depois de praticamente uma semana rodeando a cidade, você dá 7 voltas. Eu não sei se teve murmuração, mas imagina a cabeça das pessoas. Não é possível, 7 voltas. E o que é pior, 7 voltas em silêncio. Aí o que me chama a atenção é que depois de toda essa perseverança, eles conseguiram ver o milagre. A história diz que as muralhas caíram. Ano passado, eu estava lá em Jericó. Eu fui até Jericó também. E lá nós ficamos sabendo que as muralhas não caíram. Elas afundaram. A história que nós entendemos, que nos é passada, é que as muralhas elas afundaram no local, como se tivesse rompido o seu alicerce, e o peso da muralha fez ela descer para o chão. Ela não tombou. Eu achei isso super interessante. Então houve perseverança e houve obediência. Durante 6 dias, uma volta por dia. No sétimo dia, 7 voltas. 7 com 6, 13 voltas. Foi o número de voltas que o povo deu naquela cidade. E na última volta foi dada a ordem: vai gritar com grande grita. E o povo deu aquele brado, e o milagre aconteceu, e eles invadiram a cidade. Então, teve não apenas a perseverança, mas a obediência. Pega isso para a tua vida, assim como eu pego para a minha. Eu tenho que perseverar. Eu tenho que ser obediente. Porque meu alvo é o céu. O meu alvo é a eternidade, do lado do meu rei. E vamos lá. Posteriormente isso, chegaram a Jericó, e olha o que diz a palavra: então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? Olha que interessante. Eles estavam em Betel, e os profetas, os filhos dos profetas que lá estavam, já sabiam disso. Quando ele chegou em Jericó, que não é pertinho, os filhos dos profetas que lá estavam também já sabiam do que ia acontecer. E ele também já sabia. E Elias também já sabia. E eu quero abordar sobre isso, porque isso faz toda a diferença na forma como eu vivo e como você vive. Será que o Senhor descesse hoje, ou um anjo de Deus descesse hoje na tua casa, ou na minha casa, e falasse assim: meu filho, assim diz o Senhor para ti, eis que o teu nome está escrito no livro da vida. Você não vai experimentar a morte até que o Senhor venha para buscar os seus, dentre os quais você é um deles. E aí, meu irmão, eu te pergunto, você continuaria indo para o monte, trabalhando, estudando mensagem para pregar,
sendo muitas das vezes humilhado, desdenhado, maltratado, perseguido na igreja, no local de trabalho, passando dificuldades, você continuaria fazendo a obra? Ou você ia pegar e ficar em casa, faz uma oraçãozinha, pezinho para o alto, e vou esperar o arrebatamento, porque Jesus mandou um anjo para me falar, para me dar essas boas novas. E agora? Porque eu entendo aqui à luz da palavra que Elias sabia, que Eliseu sabia, mas nada disso atrapalhou o foco dele de continuar no objetivo, na missão que ele tinha. Porque ele ainda tinha uma missão, ele tinha que deixar Eliseu preparado, porque ele ia subir. Mas ainda haveriam pessoas que ficariam aqui e precisariam ser tratadas, serem experimentadas pela vontade de Deus, serem exortados, serem animados também a fazer a vontade do Pai. Então olha como isso é importante. E às vezes nós nos acomodamos. Você nem sabe o que será no dia de amanhã. Se a própria palavra fala que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. A qualquer momento, qualquer um de nós pode derrapar. Então, para que toda essa tamanha confiança? Eu não posso nada. Eu não posso acrescentar um côvado, um passo à minha vida. Tudo está na mão de Deus. Eu tenho que ser obediente, temente e cumprir aquilo que está proposto já por Ele. Louvado, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Aí diz o Senhor aqui: e Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe, e pararam de fronte. E eles ambos pararam junto ao Jordão. E aí chegamos ao Jordão. Jordão significa descendo. Na verdade, o Jordão está a aproximadamente 400 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, de qualquer lugar plano do mundo, o Jordão está abaixo. Nós estamos aqui em São João de Meriti. Nós estamos aproximadamente, mais ou menos no nível do mar. Belfor Roxo ainda está um pouquinho mais baixo, pouca coisa, por isso que às vezes enche muito, porque as águas vão sentido ao mar, sentido aos rios, e o rio para o mar, e às vezes ela não consegue passar, vai gerando um acúmulo, e no curso, dos leitos dos rios, esse acúmulo vai transbordando. Em algumas cidades existem bombas d'água gigantescas, que vai jogando água para evitar esse tipo de problema. Quando elas funcionam é uma benção. Quando não funcionam, alaga tudo. E os irmãos que já passaram por isso sabem o que eu estou falando. E aí o Jordão é descendo. E quando fala de descendo, isso nos reporta a humildade. Porque quem não sabe descer, quem não aprende a descer, não vai ter como subir. Aleluia. Se você não desce, meu irmão, você não pode subir. E diz aqui: então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, que se dividiram para duas bandas e passaram ambos a seco. E essa divisão de água aqui é algo muito tremendo.
A palavra fala lá em Josué 4 que quando o Jordão se abriu para que eles passassem com a arca, Deus falou assim: peguem 12 pedras do Jordão, do meio do Jordão, e não era uma pedrinha. Imagina que fosse uma pedra grande, uma pedra que dê condições de um homem carregar, colocar sobre os ombros. Retirai 12 pedras do meio do Jordão e colocar na margem do Jordão. Para que isso? Porque depois que a arca passou, as águas do Jordão se fecharam. E naquela época, queridos, não tinha mergulhadores, homens preparados com equipamentos para mergulhar e buscar uma pedra no fundo do Jordão. Não vamos entrar em mérito de profundidade, até porque não sabemos qual era a profundidade no local aonde eles passaram, aonde as águas se abriram. Mas por fim, o certo é que foram tiradas 12 pedras e colocaram na margem. Para quê? Para que amanhã, quando as pessoas passassem, na possibilidade de olhassem aquelas pedras, o que seriam essas 12 pedras diferentes? Umas pedras, vamos imaginar assim, como pedras de cachoeira, pedras que de tanto tempo na água, e a água passando ali, foi moldando a estrutura daquela pedra, e ela se torna uma pedra toda lisa, toda arredondada, bem trabalhada, pelo curso da água passando. E aí as pessoas olharem, o que significa essas pedras que estão aí há tantos anos? Aí os mais antigos vão dizer, porque aqui passou a arca do Senhor e o Jordão se partiu. Aleluia. Se separou e os sacerdotes, os homens que levavam a arca, passaram com seus pés seco. Isso é poder de Deus. E aí esse milagre gerou uma marca para a história, para que quando as pessoas passassem por ali, lembrassem que ali o Senhor fez o Jordão se abrir, para que a arca e homens que elas carregavam pudessem passar em seco. O milagre que Deus faz na minha vida e faz na tua vida, ele tem que deixar uma marca, querido. A transformação que Deus faz na minha vida e na tua vida tem que ter marca, para que as pessoas possam ver verdadeiramente grandes coisas fez o Senhor na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, na vida do pastor Ulisses, na vida de Josué e os sacerdotes que com ele estavam, na vida de Elias e de Eliseu, que também passaram o Jordão a seco. Isso ficou marcado. Mas, creio eu, mais na vida de Eliseu. De tão grande milagre que ele pôde experimentar. Coisas grandes assim é o que o Senhor faz na vida daqueles que o buscam com sinceridade, com comprometimento. E o Jordão também é o rio aonde Jesus foi batizado. Tantas coisas maravilhosas aconteceram naquele lugar. Pois bem, já encerrando aqui, o rio se separou, eles chegaram do outro lado e Elias tem que olhar para Eliseu e fala: pede-me o que tu queres. Eliseu foi ousado: eu quero unção dobrada do teu espírito. Ele quis dizer: eu quero fazer o dobro do que você fez. Mas por qual motivo? Para a glória de Deus. E aí Elias diz a ele: coisa dura me pediste, então se me vires quando for tomado de ti, assim se fará, porém se não, não se fará. Ou seja, é como se ele estivesse falando para ele: então fica focado, continua no objetivo, não se distrai com nada, não se distrai com nada, não deixa filho de profeta ou qualquer outra circunstância tentar te atrapalhar. O que porventura poderia ter roubado a ligação dele, a ligação de Eliseu no presente momento,
é dos próprios filhos de profetas. Porque tem pessoas que falam demais, querido. Ela não é malvada, ela não é perversa, mas ela não consegue controlar a língua. Existem pessoas que dizem que o maior dom, o melhor dom de, como fala? Que melhor do que o dom de falar em línguas é o dom de dominar a língua, né? Então olha só, às vezes as pessoas sabem e não conseguem ter o discernimento de que tem coisas que é para ficar em silêncio. Tem coisa que Deus te mostra. Eu vou abrir um parênteses aqui agora para falar. Tem coisa que Deus te mostra e não é para você chegar a falar, não. Às vezes é só para você saber. Às vezes é só para você orar por aquele fato. Então Deus te mostrou alguma coisa, luta com Deus, assim como foi no Vale de Jaboque. Senhor, qual o propósito do Senhor ter me mostrado isso? Qual o propósito do Senhor ter me revelado isso? É só para que eu saiba? É para que eu interceda nesse propósito? Ou é para que eu abra a boca agora e fale? Entre em luta com Deus.